Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar Vamos continuar falando dos demonstrativos financeiros da Time Farfan. Nós já falamos do balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício, os links estão aí na descrição. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente do endividamento da empresa, que é um assunto muito importante. Bom, pessoal, antes de mais nada, quem puder tá dando uma força e tá se inscrevendo no canal já contribui muito para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Quem quiser acompanhar lá vai ser muito bem-vindo também. Bom, vamos falar da dívida bruta. A dívida bruta é o total de endividamento da empresa, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Ou seja, são os empréstimos e financiamentos que a empresa tem pagado no período de um ano ou acima de um ano, que é o longo prazo. A gente consegue avaliar aqui que o volume de endividamento total da empresa vem diminuindo de 2011 a 2017 e voltando a se endividar muito, um aumento considerável aqui do endividamento da empresa em 2018 e tendo um aumento considerável aqui, continuando o crescimento do endividamento de 2019 a 2020. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, olhando pelo aspecto positivo. A gente consegue avaliar a dívida líquida, nada mais é que a diferença da dívida bruta menos o disponíveis da empresa. A gente consegue avaliar se a empresa tem capital suficiente para honrar esses compromissos. Bom, batendo o olho aqui, de 2011 a 2020, o saldo sempre foi negativo. E quando o saldo é negativo, é positivo para a empresa, porque demonstra nessa equação aí do dívida bruta menos os disponíveis da empresa, demonstra que a empresa sempre teve mais caixa, mais dinheiro em conta, mais dinheiro em caixa do que dívida, empréstimos e financiamentos. Então, em relação aos empréstimos e financiamentos, tanto período de curto prazo quanto a longo prazo, a empresa sempre pagou com tranquilidade. Bom, aqui a gente consegue fazer o comparativo do como que está desmembrada a relação dos empréstimos e financiamentos no período de curto prazo e a longo prazo. A barrinha azul está sendo representada pelo empréstimo a curto prazo, a barra laranja pelos empréstimos a longo prazo. O ideal para a questão de análise é que os empréstimos e financiamentos, o maior volume esteja alocado no período de longo prazo, o menor volume a curto prazo, para a empresa conseguir se organizar seu fluxo de caixa, para poder pagar essa dívida com tranquilidade. Bom, 2011 o volume de caixa de curto prazo foi inferior do que o longo prazo. 2012 ficou praticamente 50-50. 2013 ficou numa situação um pouquinho mais complicada, porque o volume de empréstimos a curto prazo foi superior de a longo prazo. 2014 praticamente 100% da dívida da empresa ficou alocado no período de curto prazo, ou seja, o total da dívida da empresa teve que ser paga no período de um ano. 2015 o volume voltou a reduzir, aumentou o volume de dívida a longo prazo e diminuiu o de curto prazo. 2016 cenário ideal, 2017 o curto prazo superou aqui o a longo prazo. 2018 praticamente a empresa não teve dívida a curto prazo, foi tudo jogado para longo prazo. A dívida que estava a longo prazo no ano seguinte começou a entrar no período de curto prazo, ou seja, voltou a aumentar o volume de dívida a curto prazo, diminuindo de longo prazo. 2020, que assim, conforme vai passando o período, a dívida que está a longo prazo, ela entra no período de um ano, então ela vai ser alocada no período de curto prazo. Então vai diminuindo o volume de dívida a longo prazo e vai aumentando a dívida a curto prazo, e foi o que está acontecendo. Conforme foi diminuindo, a dívida que estava a longo prazo começou a ser alocada no período de curto prazo, logicamente vai aumentando a dívida a curto prazo, mas os dois últimos anos aí, 2019 e 2020, o menor volume da dívida da empresa está bem organizada, está bem separadinha, então o menor volume está no período de curto prazo. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos empréstimos a curto prazo em relação aos disponíveis da empresa, ou seja, o caixa. Ou seja, então a gente faz um comparativo do caixa e a dívida que ela tem que pagar no período dentro de 12 meses, ou seja, no período de um ano. Bom, como que a gente avaliou lá na dívida líquida, somando a dívida total da empresa, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, o volume de caixa da empresa supera, somando as duas dívidas, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Imagine a gente fazendo um comparativo só com a dívida a curto prazo, então o volume de caixa da empresa é bem alto em relação ao total de dívida da empresa, então a empresa está conseguindo pagar com tranquilidade, a empresa está com caixa aí tranquilo, mas é uma empresa de eventos, né? Em 2020 ela está passando pela pandemia,
O caixa da empresa é uma esperança para a empresa se manter, passar por esse período, né? Ou esse período complicado, principalmente para a indústria de eventos aí, a Time Farfan, ela faz essa organização de eventos grandes, né? Então, vai comprometer muitas finanças da empresa no ano de 2020, mas a gente visualizando aqui em relação ao caixa da empresa, ela tem um volume de caixa bem considerável. Bom, vamos pegar aqui a relação do capital investido, então a gente consegue analisar aqui qual o volume qual o volume financeiro que foi investido nas operações da empresa, qual desse volume foi empregado através de capital de terceiros, ou seja, empréstimos e financiamentos com capital que tem custo, e o volume que foi alocado através de recursos próprios, ou seja, o capital que foi investido pelos sócios acionistas, que é o patrimônio líquido, que é um passivo, mas é um passivo não exigível. Explicar, vai entrar um pouquinho mais no detalhe de contabilidade. Para quem quiser pesquisar o que é passivo exigível e não exigível, se você der uma pesquisadinha no Google aí, você já vai ler, já vai entender rápido. Quem quiser também tem um link. Tem um link, não, tem um vídeo, então 3 vídeos que eu falo um pouquinho sobre um curso rápido que eu falo sobre demonstrativos financeiros. Acessa meu canal, tem lá, pesquisa lá, curso de análise de demonstrativos financeiros. Eu dou uma pincelada sobre o que é esse assunto para preparar quem não tem muito conhecimento para poder entender um pouquinho sobre os meus vídeos, né? Falando um pouquinho aqui, voltando aqui para o assunto, capital investido. A dívida bruta é representada pela barra azul e o patrimônio líquido representado pelo barrinha laranja. A gente consegue avaliar que desde 2011 a 2020, aqui o período que a gente estudou da evolução histórica aqui dos demonstrativos financeiros, a empresa sempre foi financiada mais com mais capital próprio do que com recursos de terceiros, mas entra numa situação um pouquinho preocupante, principalmente de 2018 a 2020, que houve uma desvalorização do patrimônio líquido e teve um aumento da dívida bruta da empresa. Então essa diferença está diminuindo período após período. Vamos verificar o que vai acontecer nos próximos anos, né? Mas fazendo uma análise mais geral aqui, 2011 a 2020 aqui, os recursos advindos empregados para a questão operacional da empresa, por sua maioria, é através de recursos próprios, ou seja, de um capital que não tem custo, e o menor volume de um capital que tem custo, que gera despesas financeiras, que são os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que já tem um estudo do balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício. O link está aí na descrição, quem quiser acompanhar também está muito interessante, te ajuda a ter uma leitura mais ampla aí da Time Farfan. Bom, pessoal, um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.